cientistas muitos renomados que são cristãos. E é muito legal acompanhá-los, porque você vai vendo como essas coisas conseguem andar juntas e conectadas. A Bíblia também não é um livro de filosofia, ela não se presta a ficar entendendo as razões e os motivos das questões da vida. A gente vai olhar para o livro de Jó, é um livro que vai retratar o sofrimento humano. Ele retrata, mas ele não se presta a ficar explicando os porquês e tentando encontrar os caminhos de início e de fim disso. A Bíblia também não é um livro de literatura, tem uma literatura maravilhosa, tem histórias fantásticas. Muitas pessoas aprendem a ler lendo a Bíblia, eu já ouvi relatos assim, inclusive o povo judeu, acho que a gente falou isso aqui já, né? O Tiago falou semana passada, as crianças são alfabetizadas com a Bíblia. Mas não é para isso que a Bíblia foi escrita. Esse não é o propósito da Bíblia, apesar de você poder usar a Bíblia para isso. Então, o que é a Bíblia? No livro, ele vai tratar essencialmente que a Bíblia é um livro de salvação. Mas eu queria falar para vocês que ela é um livro que é a revelação de Deus. Tem uma discussão, não sei quem já ouviu, que às vezes pode ser difícil de entender, que fala assim, a Bíblia, ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Existe uma discussão em torno disso, porque algumas pessoas não querem aceitar o fato de que a Bíblia é a palavra de Deus, e querem dizer que ela contém a palavra de Deus. E qual é o problema nisso? É que eu deixo de acreditar que a Bíblia é um livro inspirado. Eu deixo de acreditar que toda palavra é a revelação do próprio Deus. E eu começo a falar que pessoas escreveram a Bíblia por elas mesmas, e dentro daquilo que elas escreveram, contém partes que se fala de Deus, que vem de Deus. Então, a gente tem que entender que a Bíblia ela é a revelação de Deus. Tanto a revelação daquela palavra no seu coração, quanto a revelação de quem Deus é. Por que isso é importante? As pessoas no mundo sabem, a maioria, né? Alguns se declaram ateus, agnósticos, mas a maioria acredita que Deus existe. A maioria acredita que Jesus existiu como homem aqui na Terra, que ele era poderoso, que era o Filho de Deus e tudo. Só que quando a gente vai para a prática, para uma vida prática disso, o que as pessoas falam? Ah, mas eu não acredito que Deus seja assim. Eu não acredito que Deus faria isso. A Igreja Inclusiva, inclusive tem um filme na Netflix que fala sobre o nascimento da Igreja Inclusiva. E ela nasceu de uma pessoa que, sim, a Igreja Inclusiva é uma igreja extremamente liberal, que aceita todos os tipos de relacionamento, homens com homens, mulheres com mulheres, e vários preceitos que são contra a própria palavra. E essa igreja surgiu de um pastor que começou a olhar só para uma face de Deus, só para o amor de Deus. Ele falou assim, bom, eu não acredito que um pai que ama um filho mandaria um filho para o inferno. Então, o inferno não existe. Só que isso vai contra a própria palavra. E ele foi indo nessa direção, o que a gente chama de seita, né? Você pegar uma parte de uma verdade e botar a ênfase toda nela. E ele começou indo só para esse caminho e desprezou o restante da Bíblia. Então, por que eu preciso ter a revelação de quem Deus é através da palavra? Porque senão eu vou criar o meu próprio Deus. E eu vou falar assim, bom, Deus é amor. Então, se Deus é amor, Deus não vai me corrigir por algum erro, porque Ele me ama. Deus não vai permitir que isso aconteça. Deus não vai querer me privar da minha felicidade, da minha liberdade. Eu não acho que Deus seja assim. E aí eu vou criando um caráter, um desenho de um Deus que não é o Deus verdadeiro, é o Deus que eu criei. E isso é muito perigoso. A Bíblia é a direção espiritual. Quanto mais você se expõe à palavra, quanto mais você se expõe à Bíblia, você mais vai sendo direcionado pela vontade de Deus. A palavra fala que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E fala que o próprio Espírito que nos lembra da palavra. E a palavra é essa instrução, a palavra é a luz que ilumina o nosso caminho. Então, eu preciso estar exposto a essa palavra para que o Espírito ilumine o meu coração, o meu entendimento, para que quando eu tiver que tomar uma decisão, para que quando eu tiver que andar por um caminho, eu saiba qual o caminho que vai ser. Porque o Espírito vai me lembrar. Lembrar de quê? De algo que eu já sei. Então, a palavra ela precisa ali ser degustada, ser estudada, para que você possa viver essa direção espiritual que ela tem também. E a Bíblia
é um livro de salvação, essencialmente salvação. Vamos lá para 2 Timóteo 3,15? Abre aí na sua Bíblia. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos ler? Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versículo 15 ao versículo 17. Vamos grifar aqui algumas coisas. Propósito da Bíblia nesse versículo. Fala assim, as sagradas letras são capazes de te tornar sábio. Para quê? Para a salvação. Por meio de quem? Por meio da fé em Cristo. O propósito da Bíblia é revelar a salvação de Deus, que foi projetada antes mesmo do mundo ser criado. Antes mesmo de todas as coisas serem feitas, Deus já tinha provido um plano. Ontem nós estávamos aqui, quem estava no test drive do Carisma esses dias? Foi muito bom e muitas coisas que a gente estudou ali, a gente vai estar retratando aqui hoje. E ontem nós falávamos disso. Meu filho, por exemplo, o mais velho, ele tinha muita dificuldade de entender a soberania de Deus e o erro do homem. Bom, se Deus sabia que o homem ia pecar, que o homem ia falhar, que ia dar tudo errado, que ia virar essa confusão, para que ele começou esse negócio? E a gente pensa com a nossa cabeça, e ele na cabeça dele fala assim, gente, se eu soubesse que uma coisa ia dar errado, eu nem tinha começado. E a gente conversando com ele, fala assim, Mateus, você vê o tamanho do amor de Deus. Mesmo Deus sabendo que ia dar errado, mesmo Deus sabendo que o homem ia falhar, mesmo Deus sabendo que ia ter que sacrificar o próprio filho em favor de toda a humanidade, ele já sabia de tudo isso antes de criar o homem, mesmo sabendo de todos esses problemas, ele considerou que valeria a pena. Ele considerou que seria maior o benefício de nos ter do que o sacrifício que teria que haver para nos resgatar. Então, a Bíblia vai revelar esse plano de Deus de salvação que é conquistado mediante a fé em Jesus e no seu sacrifício. E aqui vai falar que toda escritura ela é inspirada por Deus e útil. Toda escritura, palavra toda, a gente sempre gosta de trazer esse esclarecimento, que a palavra toda, no grego, significa toda. Não é uma parte, não é um pedaço, não é só o que eu gosto. Às vezes a gente lê a Bíblia, dá vontade de arrancar umas páginas, falar assim, eu não gostaria de ter visto isso. Eu, particularmente, toda vez que eu leio Provérbios 31, eu fico, assim, muito desesperada com a mulher virtuosa, que eu falo, gente, essa mulher é tudo, isso tinha que estar aqui, isso aqui tinha que, né? Poxa vida, isso aqui tem que ser o nosso modelo, e é sim o nosso modelo. E se está lá é porque Deus nos auxilia a alcançar esse padrão. Mas, às vezes, a gente lê a Bíblia e tem algumas coisas que a gente não gostaria de ler. Tem algumas coisas que a gente fala, mas não deve ser bem assim. Eu acho que essa tradução não está boa. Mas a Bíblia ela é toda inspirada por Deus e ela é totalmente útil. E falando de salvação, vamos falar salvos, mas somos salvos de quê? Eu aceitei Jesus, eu era bem novinha, muito pequena, e eu cresci na igreja e eu desde pequena já servia ali no ministério infantil com as crianças. E eu tinha que explicar para as crianças que Jesus tinha nos salvado, que Jesus tinha morrido no nosso lugar, mas eu não fazia ideia do que isso significava. Salvo de quê? O que eu estava passando que Jesus precisou me salvar? Jesus morreu no meu lugar, mas para quê? Eu não pedi. Eu estou aqui viva. Por que ele teve que morrer no meu lugar? E essas coisas não se encaixavam na minha cabeça. E às vezes a gente vai caminhando no Evangelho, crescendo e continuamos sem entender. A gente tem uma extrema gratidão a Jesus porque ele morreu por nós, porque ele nos salvou, mas a gente não faz ideia do quê. E se Jesus não tivesse vindo, que diferença faria? Então é essencial a gente entender isso. Então nós somos, primeiro, salvos da condenação. Abra lá em João, capítulo 3, versículo 18. E a gente vai ler bastante a Bíblia aqui hoje.
João 3, versículo 18, diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Ah, então Deus vai mandar para o inferno quem não crê nele? Não, quem não crê em Jesus já está. A diferença que faz é que quando nós cremos, nós somos livres desse lugar que era de condenação. Em Romanos 8:1 vai falar: não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Condenação de quê? Todo ser humano nasceu já com a herança do pecado, lá de Adão, lá de Eva, que foram os primeiros homens que deram origem a todos. E ali, quando eles renunciaram à obediência, quando eles renunciaram à dependência de Deus, foi plantada neles a semente do pecado. E essa semente é como se fosse um DNA. Você não precisa fazer nada para ter recebido o DNA da sua mãe e do seu pai. Vem com você. Você podia muito querer ter um nariz menor, mas você não pode escolher isso. Veio no seu DNA. Você podia muito querer ter um cabelo diferente, mas você não pode escolher isso. Isso veio impresso dentro de você. E a semente do pecado, ela veio no nosso DNA. Não tem escolha. Ah, não, mas eu não fiz nada para merecer esse nariz grande. Mas é seu. Ele veio junto. Né? Não falando que nariz grande seja uma coisa ruim, né? Com pecado, mas só um exemplo. Mas vem no seu DNA. E o que Jesus veio fazer? Nos dar um novo DNA. Por isso que nós falamos de um novo nascimento. Porque quando você crê em Jesus, experimenta do novo nascimento, você vai receber uma nova herança. E é uma herança de santidade, uma herança de vida. Então, foi para isso que Deus nos deu a salvação dessa condenação. Porque nós já estávamos com uma sentença feita contra nós. Nós somos salvos da morte eterna. Apocalipse 2, versículo 1, é um dos versículos que vai falar sobre essa salvação. Não é 2:1, não, é 22. Não, é 2:11 que está ali, né? Porque tem um 22 também. Deixa eu ver aqui. 22:11. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. A palavra morte, ela significa separação. Morte física significa separação do espírito do corpo. Morte espiritual significa separação do espírito de Deus. E a morte eterna significa uma separação eterna de Deus. Então, nós somos livres dessa segunda morte que a Bíblia fala, a morte eterna, porque aquele que crê em Jesus e perseverar até o fim, de maneira nenhuma sofrerá a morte eterna, sofrerá a segunda morte, porque mesmo que você possa morrer fisicamente, você irá ressuscitar para estar com Cristo, se você estiver com Ele. Mas se você não crer em Jesus, existe uma morte eterna decretada, uma separação eterna de Deus, que será no julgamento, quando Deus lançar no lago de fogo todas as pessoas que seguem, que vivem segundo o padrão do diabo. Salvos do domínio do pecado, isso aqui é extraordinário, Romanos 6:14. E também, gente, esses versículos aqui são exemplos, porque vocês vão ver vários outros textos que vão retratar essa mesma realidade. 6:14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A partir do momento que nós cremos em Jesus, que nós recebemos essa nova vida, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, nós conseguimos vencer o pecado. Nós conseguimos ter um domínio próprio que rejeita as obras da carne, que rejeita o pecado e sabe viver para Deus. Quem não conhece a Deus não consegue parar de pecar. E aí o contrário é verdadeiro. Quem conhece a Deus consegue parar de pecar. Consegue andar pelo Espírito. A Bíblia fala, se vocês andarem no Espírito, de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos, os impulsos da carne. Esses impulsos, essa coisa que te leva para o pecado, que te leva para o contrário da vontade de Deus, que te leva para uma vida independente, ele
opera em você quando não há um domínio maior. E quem é esse domínio maior? O Espírito Santo. E nós tivemos o privilégio de receber esse poder através da vida de Jesus, da morte dele. Salvos do poder das trevas, Colossenses 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Tem algumas traduções que vão falar império das trevas. Alguém tem aí império das trevas? E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Jesus não só nos tirou de um império, e vocês vão ver que tem duas palavras diferentes aí. Uma se fala império das trevas e a outra vai falar o reino do seu Filho amado. O império é um modelo de governo totalmente diferente de um reino. O império é um lugar onde as pessoas são obrigadas, onde geralmente as pessoas sofrem, porque elas estão debaixo de um ditador, de um imperador, de alguém que está impondo. O reino não, o reino é um rei que compartilha do seu reinado com seus súditos. Então, nós saímos de um lugar onde nós éramos obrigados, onde nós sofríamos, onde sobre nós estava imposto algo, e nós somos transportados para um reino, onde nós temos a liberdade de servir ao nosso Deus, a alegria de servir ao nosso Rei. E nele nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Natália, você está falando aí que quando a gente está em Jesus, a gente não peca mais? Infelizmente, não é verdade. Infelizmente, a gente ainda vai pisar na bola. Infelizmente, a gente ainda vai pecar. A Bíblia fala assim, filhinhos, eu falo essas coisas para que vocês não pequem. O ideal é isso. Mas se, porém, pecarem, nós temos alguém que nos justifica. Se vocês pecarem, confessem seus pecados e eles serão perdoados. Então, nós somos livres disso e recebemos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A salvação também, aqui eu falei, né, do que nós fomos salvos. E aqui eu vou falar do processo de salvação. Aqui quem faz carisma leu o livro do Subirá. Como é que é o nome de santidade? Impacto da Santidade. Pronto. É um livro excelente e vai falar do processo da santificação, que tem muito a ver com o processo da salvação. Nós fomos salvos? Gente, a EBD nós participamos, tá bom? Então vocês podem responder. Nós fomos salvos? Ou nós estamos sendo salvos? Ou nós seremos salvos? Todos estão certos, porque é um processo. Os três são reais, e ainda mais que isso. Então, nós fomos salvos, quando nós falamos que fomos salvos ali no passado, porque desde a fundação do mundo, Deus já fez um plano para a salvação do homem que iria se perder. Nós estávamos sendo salvos quando a gente olha para toda a história ali do Antigo Testamento, quando Deus separa do meio de todo o povo um homem, Abraão, quer constituir dentro dele uma nação. Fala que por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas. A gente vai ver a história de todos os reinos, a forma como Deus vai levantando pessoas, tentando trazer o resgate da humanidade, vai mostrando como Deus estava separando na história um povo. Nós somos salvos por estarmos em um estado justificado. Eu acho que era essa a resposta que vocês estavam dando do fomos salvos. Nós somos porque o sacrifício de Jesus substituiu a nossa condenação. Substituiu o preço que nós devíamos pagar. Então, nós somos salvos porque Jesus pagou um preço na cruz por nós. E todos aqueles que creem nele se apropriam dessa salvação. Mas também nós estamos sendo salvos. A Bíblia fala assim, desenvolvei a vossa salvação. Isso é todos os dias, isso é um processo de santificação, de vida, que você vai andando na presença de Deus e isso vai ali sustentando, desenvolvendo a sua salvação. E nós também seremos salvos quando tudo isso se consumar.
Quem está aqui desde o comecinho da EBD, que pôde acompanhar as aulas de escatologia, viu que também as promessas ali do fim dos tempos, elas vão acompanhar o já e o ainda não. Muitas coisas na Bíblia vão acompanhar esse processo, do já aconteceu, já foi, mas ainda não está completo. Então, a nossa salvação ela vai ser completa quando? Quando tudo se consumar. Quando Jesus vier, instituir o reino dele, nós vamos ter uma nova terra, um novo reino, um novo corpo, e aí nós estaremos salvos definitivamente. Agora, eu vou passar para vocês um vídeo. Dá para ver? Do Bible Project, a gente já recomendou para vocês do YouTube, ele é fantástico, e esse vídeo agora vai falar sobre a história da Bíblia. Pode aumentar o som. Por nos apresentar a mente brilhante do autor de toda a realidade, um ser chamado Deus. Ele tem o poder de pegar o caos do mundo que ainda não foi criado e gerar ordem, beleza em um jardim cheio de vida. Então, para completar esse grande feito, Deus escolhe essas criaturas chamadas humanos, Ou, em hebraico, Adão. que são criadas à imagem de Deus. Isso significa que os humanos são chamados a governar este belo mundo em nome de Deus, aproveitando todo o seu potencial e criando ainda mais beleza e ordem. Essa é uma história sobre humanos que usam seu poder para criar um trabalho importante e bem animado. Mas a pergunta é, como? Sim, a humanidade tem uma escolha a fazer, que é representada por uma árvore frutífera. Os humanos podem ser parceiros de Deus e viver em liberdade se confiarem no conhecimento de Deus sobre o bem e o mal. Ou Eles tomam esse poder de definir bem e mal, que, como Deus avisa, vai levar à morte. eles escutam a voz de uma criatura sombria e misteriosa que lhes diz: a escolha é simples, peguem o fruto e lhes dará poder e liberdade para governarem o mundo do jeito que quiserem. Então eles pegam esse conhecimento e, como resultado, duvidam de tudo e de todos e começam a se proteger uns dos outros. Isso leva a relacionamentos rompidos, lutas violentas pelo poder e, finalmente, a toda uma civilização, Babilônia, que redefiniu o mal como sendo algo bom. Por isso, Deus dispersa esse projeto humano corrompido. E aqui a história da Bíblia tem uma reviravolta importante. O foco se concentra na história de um homem e uma mulher que saem da Babilônia, Abraão e Sara. Sim, Deus promete que deles nascerá um novo povo, uma nação que terá uma nova chance de fazer a escolha certa. Se essa nação tiver sucesso, abrirá um novo caminho para o resto da humanidade. E é por isso que o restante da Bíblia fala sobre essa família. Mas as coisas não correm muito bem. Apesar de receber direção pessoal de Deus, a família de Abraão cai na mesma tentação. Eles ignoram a Deus e redefinem o bem e o mal nos seus próprios termos. Mesmo quando seus melhores líderes estavam no comando, até governantes que buscavam a orientação de Deus e tinham sabedoria divina cederam à tentação. Então os israelitas foram avisados pelos seus próprios profetas de que essas escolhas os levariam de volta à Babilônia, e dessa vez como cativos vivendo no exílio. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, mesmo com a direção pessoal de Deus, Israel falha. Quem consegue vencer? Bom, os profetas disseram que a história ainda não tinha acabado. Deus enviaria um novo líder para cobrir as falhas de Israel e transformar a mente e o coração das pessoas, para que pudessem fazer a escolha certa. Porém, a parte da Bíblia chamada Antigo Testamento termina, e essas promessas ficam em suspense. E a história bíblica continua no Novo Testamento. Conhecemos um homem que vem da linhagem dos reis de Israel, Jesus de Nazaré. Ele disse que tinha vindo cumprir todas essas promessas. Ele enfrentou aquele mal sombrio e misterioso ao qual toda a humanidade tinha cedido e resistiu ao seu poder. E então anunciou que Deus tinha chegado para governar o mundo por meio dele. Jesus ensinou que Deus define sobre o bem e o mal e disse que o verdadeiro poder existe quando servimos outras pessoas. De acordo com Jesus, as pessoas que amam os pobres e até os seus inimigos são as que realmente governam o mundo. Uau! Isso aí é confuso, mas é muito bonito. Assim como a afirmação que a história faz a respeito de Jesus. Ele é Deus que se fez homem para ser tanto para Israel quanto para a humanidade o que nós jamais poderíamos ser sozinhos. Ele veio tomar sobre si as consequências da nossa maldade. E o seu amor sacrificial provou ser mais forte do que o mal e a própria morte.
Então agora, a humanidade está perante uma nova escolha. representada por uma nova árvore. Continuar seguindo a velha maneira de ser dos humanos ou aventurar-se por esse novo caminho. Na história, os que escolhem o caminho de Jesus são energizados pelo poder do próprio Deus. Pessoas que sabem que são amadas e perdoadas por Deus podem se tornar pessoas que amam e perdoam os outros. O movimento de Jesus se espalhou rapidamente pelo mundo, formando novas comunidades de pessoas que seguem o caminho de Jesus. Mas elas enfrentam problemas. Elas estavam sendo perseguidas por pessoas poderosas e dentro de algumas comunidades havia muita confusão e transigência. É porque seguir Jesus é algo muito difícil. Assim, os líderes do movimento, chamados de apóstolos, escreveram cartas para consolar e incentivar essas comunidades a permanecerem fiéis ao caminho difícil de Jesus. Elas são chamadas a esperar o dia em que Jesus virá e mudará tudo. Assim, a Bíblia termina apontando para o dia futuro em que tudo que está errado será consertado. O mal será banido, o céu e a terra estarão unidos, e a humanidade poderá governar o mundo unida no amor e no poder de Deus. Certo? Então essa é a história da Bíblia, que une todos esses livros. Então a gente começou já falando que a Bíblia essencialmente é um livro de salvação. John Stott vai trazer essa frase para a gente. Visto que a Escritura diz respeito à salvação, e a salvação é por intermédio de Cristo, a Escritura está plena de Cristo. Toda a Escritura vai apontar para Jesus. Desde o primeiro versículo da Bíblia que você vai ler, até o último versículo da Bíblia que você lê, Jesus está plenamente presente em toda a palavra. Deixa eu continuar aqui. Então, a Bíblia começa falando do início. Liga a luz ali para mim, ó, ficou escuro. Ali atrás, eu desliguei por causa do vídeo. Começa falando do começo de tudo. No princípio, a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Isso é o comecinho de todas as coisas. E Apocalipse termina falando de como as coisas vão se acabar, né? Se acabar não, vai ser uma eternidade, né? Mas de como essa história vai chegar. Então, isso vai retratar a eternidade de Cristo, porque Cristo estava presente antes da fundação do mundo. E quando a gente fala de eterno, é muito engraçado que a gente pensa em eterno, algo que vai continuar, não é? Uma coisa eterna é uma coisa que não tem fim. Mas uma coisa eterna também é uma coisa que não tem começo. Deus é eterno, Ele não tem começo e não tem fim. Jesus é eterno, Ele não tem começo e Ele também não tem fim. Então, Cristo sempre existiu. Gênesis 1, 26 vai falar, quando Deus estava criando o homem, vai falar, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Até então, só retratava Deus ali. Por que que essa palavra ela é usada no plural? Porque é um Deus que não estava só. É um Deus trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus estava presente na criação do mundo. Jesus estava presente na criação do homem. Lá em João, capítulo 1, versículo 13, eu fiquei aqui sem minha Bíblia, se alguém puder me emprestar uma Bíblia aí, vai me ajudar. Porque, obrigada. Não, ali, obrigada. Estava com o telefone e compartilhei ele. João 1, 13, na verdade o livro de João, 1,13 não, de 1 a 3, foi marcado aí errado, depois eu vou corrigir para vocês, gente. Abre lá em João, capítulo 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Quem é a palavra? Jesus. Algumas Bíblias vão trazer o verbo. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, todas as coisas foram criadas e sem ele, nada do que foi criado passou a existir. Jesus estava no começo. Jesus era a palavra. Como que isso se representa? Como é que Deus criou todas as coisas? E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja separação entre as águas, e houve separação. E disse Deus, hajam os animais. E disse Deus, hajam os luminares do fundamento. Tudo foi criado por meio da palavra. E quem é a palavra? Jesus.
Então, Jesus estava ali na criação, ele era a operação do poder de Deus para trazer à existência as coisas invisíveis para que elas tornassem visíveis. A Bíblia, do princípio ao fim, trata do plano de Deus para a salvação e do Salvador, por intermédio de quem nós receberíamos essa salvação. E Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Colossenses 1, do versículo 15 ao versículo 17, traz isso claramente. Uma coisa que o Tiago sempre fala, né? Se você quiser pensar como Deus faria, o que Deus pensa, como Deus trataria algo, pense em Jesus. Porque quando nós pensamos em Deus, é uma coisa muito impalpável, né? Poxa, Deus, o Criador do universo, o Todo-Poderoso, como é que eu vou saber como é que é o coração de Deus? Mas quando você olha para Jesus, fica mais fácil. Quando você olha para aquele homem que andou aqui na terra, que era Deus, mas que assumiu a forma de servo, assumiu essa forma humana, fica mais fácil de você gerar identificação. Então, por isso que Jesus é essa representação visível de um Deus que é invisível. Ele fala assim, quem vê o Pai, vê a mim. Quando os discípulos falam assim, mostra-nos o Pai. Eu falei assim, você não entendeu nada até agora. Olha para mim que você vai ver o Pai. Porque eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Olha para Jesus e você vai ver quem é Deus. O Filho, versículo 15. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo de toda a criação. Por meio dele todas as coisas foram criadas pela palavra. Tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e a que não podemos ver, como tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus é o centro. Jesus é o centro do plano de Deus, Jesus é o centro da vontade de Deus e Jesus é o centro da palavra de Deus. Então, a gente vai ver Jesus em toda a palavra. Parece que Jesus passou a existir ali no Novo Testamento. Essa semana a gente recebeu as perguntas. Quem aqui fez pergunta no Instagram? Eu tenho uma surpresinha para vocês. E a gente recebeu uma das perguntas, por onde eu começo a ler a Bíblia? A gente sempre instrui que se comece lendo do Novo Testamento. E surgiu mas eu nunca comecei a ler um livro da metade. Como é que eu vou começar a ler a Bíblia da metade para frente? Eu não vou entender nada. E geralmente as pessoas começam lendo a Bíblia de Gênesis. E aí que não entende mesmo. A gente teve uma experiência essa semana, uma amiga nossa começou a ler a Bíblia, ela se converteu há pouco tempo, começou a ler a Bíblia e falou, vou ler do começo. Aí passou uma semana, ela chegou assim, ai, Nath, não dá para mim não. Eu não estava preparada para ver essas coisas. Eu falei, como assim? A filha de Ló deitou com ele para engravidar do pai. Meu Deus, ela estava horrorizada. Eu quase falei assim, calma que vai piorar. Porque realmente é chocante. A pessoa acha que vai pegar a Bíblia e vai ver anjinho, né? Vai ver um poder e só coisas maravilhosas. Mas não, a Bíblia é um livro real. E ela não escondeu a humanidade e a perversão do ser humano. E eu falei, calma, para tudo. Vai lá para o Novo Testamento, vai para Mateus, vai para João, lê os evangelhos, depois você volta lá, mas eu fiquei com medo de começar a ler do meio e não entender, porque já tinha passado uma parte, não, vai que você vai entender, vai dar certo. Aí na outra semana eu falei com ela, muito obrigada, ajudou demais. Porque é muito melhor você começar entendendo quem é Jesus, entendendo essa nova aliança. Porque quando você voltar para ler o Antigo Testamento, você vai conseguir enxergar Jesus dentro da Antiga Aliança. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento para o judeu, o que é o Antigo Testamento? É a parte da Bíblia que é anterior ao nascimento de Jesus. É anterior à nova aliança. E os judeus, os não messiânicos, né, que não acreditam em Jesus, não acreditam que o Messias já veio, ainda estão esperando pelo Messias, eles só conservam a tradição deles, a leitura do Antigo Testamento. Para eles, Novo Testamento não existe. E eles dividem o Novo Testamento em 3 partes. A primeira parte é a Torá. É importante a gente lembrar disso. Torá, lei, Pentateuco são a mesma coisa. E penta vem de 5. Então, vai ficar fácil de lembrar. A Torá, o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
todo o Antigo Testamento, né, a Bíblia do judeu, que é todo o Antigo Testamento, ele é o Tanakh, que é desde da lei até os últimos profetas. Depois vem os escritos e depois vem os profetas. Eu vou mostrar um quadro para vocês que vai ficar mais fácil de visualizar. Os protestantes, e é só uma questão de entendimento, tá, gente? Não é algo que mexe com a doutrina. Só uma questão de divisão. Fizeram uma divisão diferente. Essa divisão foram os livros da lei, os livros históricos, poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Então, vocês vão ver aí nesse quadro, aqui, do lado esquerdo, a divisão judaica e do lado direito a divisão protestante. O que é lei para os judeus também é a lei para os protestantes, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os escritos nós chamamos de livros poéticos. Então, quando o judeu fala das escrituras, ele está falando desses escritos, Jó, Salmos, Provérbios, Cânticos dos Cânticos e Eclesiásticos. E eles vão falar dos profetas, e nós dividimos os profetas em livros históricos. Algumas pessoas vão falar de profetas anteriores, que são esses livros que vocês estão vendo, os profetas maiores e os profetas menores. Tá bom? Eu não vou falar todos, não, porque senão a gente não vai conseguir chegar no propósito da aula hoje, né? Então, esse é o Antigo Testamento. E Jesus, quando ele veio, quando ele estava falando com o povo, quando ele estava ensinando, ele falou do Antigo Testamento. Ele falou dos livros da lei, ele falou dos escritos. A gente vai ver, principalmente no livro de Mateus, o tempo todo a gente vai ver. E isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta. E isso se aconteceu para que se cumprisse o que foi escrito, e coloca uma citação do Antigo Testamento. Então, Jesus, uma vez falando com os fariseus, ele falou o seguinte: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam nelas, vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao respeito. Vocês estudam tudo minuciosamente, mas não conseguiram perceber que as próprias Escrituras estão falando de mim. João 5,39. E Lucas 24:27 fala: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando Jesus ressuscitou e os discípulos estavam ali tristes, andando, ele se conecta ali com alguns discípulos no caminho de Emaús. E fala: o que aconteceu? Ele falou assim: mas você é o único em toda a cidade que não está sabendo do que aconteceu nos últimos dias? E vão falar para o próprio Jesus. E aí Jesus vai abrir os olhos dele e fala assim: mas era exatamente isso que tinha que acontecer. Olha lá para as Escrituras, olha para os profetas, o que eles falaram? Que o Cristo haveria de sofrer, que o Cristo haveria de padecer. E a própria Escritura que vai testificar a respeito de Jesus. Então, a gente vai colocar uma relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é o seguinte: o Antigo Testamento se trata de uma promessa, e o Novo Testamento se trata do cumprimento dessa promessa. Na Bíblia toda, a gente vai conseguir extrair alguns textos. Eu trouxe aqui 2 para vocês. Em Isaías, que é nos profetas, o Antigo Testamento fala o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, Deus no nosso meio. Lucas 1:34 e 35 é o cumprimento dessa promessa. Perguntou Maria ao anjo: como isso acontecerá se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo e Filho de Deus. Vamos ver só mais uma promessa e um cumprimento no Novo Testamento? Salmo 22:18. E dividiram minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Isso muitos anos antes de Jesus. E em Mateus 27:35, e havendo crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e a minha túnica lançaram sortes. Então, a gente vai começar a ver esse paralelo. O Antigo Testamento, uma promessa; o Novo Testamento, o cumprimento da promessa. E, então, a gente vai, todas as vezes que a gente ler a Bíblia, a gente vai procurar o assunto da Bíblia, o propósito da Bíblia. Qual é? Agora vocês já sabem. Jesus. De Gênesis até Apocalipse, a Bíblia está plena de Jesus, porque sendo a Bíblia um livro de salvação, e a salvação é por meio de Cristo, a Bíblia vai estar cheia de Cristo. E como é que a gente vê Jesus na lei?
Não vamos conseguir ler todos os versículos, mas eu gostaria muito que vocês lessem em casa e tivessem isso como atividade para essa semana. Ler esses textos e grifar aonde você está vendo Jesus nesses textos. Gênesis 3, 14 e 15 vai falar ali quando o homem e a mulher pecaram e Deus vai trazendo ali o juízo sobre eles, a consequência do pecado. Então, teve uma consequência para Adão, teve uma consequência para Eva, teve uma consequência para a natureza e teve uma consequência para a serpente. E disse assim, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o seu próprio ventre enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Não está falando entre a sua descendência e a descendência dela. É o descendente. Quem é esse descendente? Jesus. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, lá no começo, e gente, tudo é exemplificativo. Eu quero que, a partir desse momento, todas as vezes que vocês lerem a Bíblia, vocês vejam Jesus. O próximo que eu vou ler é um que fala muito comigo também. É Gênesis 22, versículo 8, quando Moisés vai ali obedecer a Deus no sacrifício de Isaac. Moisés, Abraão. Depois eu assisto, o Tiago fica me zoando, que toda vez que eu prego, eu me assisto depois. Aí ele falou, não consigo me assistir. Eu falei, não, é porque eu fico vendo as coisas que eu troco, aí eu fico mais atenta. Quando Abraão recebe a ordem ali de sacrificar o seu filho, ele obedece a Deus. E tudo aqui está ilustrando uma história que vai acontecer milhares de anos depois. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, versículo 8. Vou ler do 6. Abraão pôs a lenha para o holocausto no ombro de Isaac. O que ele pôs? Lenha. O que é lenha? Madeira. Quem que levou o madeiro sobre si? Jesus. Isaac estava representando ali o sacrifício de Jesus. Levou fogo e faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaac se virou para Abraão e disse, pai, sim, meu filho, respondeu Abraão, temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, e continuaram a caminhar juntos. Essa aqui é a representação de Jesus. O cordeiro que Deus proveu. Quem que tinha que morrer? Isaac. Mas o que aconteceu? Quando subiram, apareceu um cordeiro amarrado. Um cordeiro substitutivo. E o anjo falou, não faça isso. Deus vai providenciar um cordeiro para o sacrifício. Deus vai providenciar um cordeiro para substituir a sua morte. E esse cordeiro é Jesus. Gênesis 49 vai falar que o cetro jamais se apartará de Judá. E Jesus veio da descendência de Judá. Êxodo 2:5 também vai falar, Êxodo 2:5 vai falar sobre a preparação do cordeiro pascual. E vai falar que tem que ser, Vai falar que tem que ser um cordeiro sem defeito. Jesus, sem pecado, sem mácula. Vai falar que esse cordeiro não pode ser quebrado nenhum osso dele. Quando os homens eram crucificados ali no Império Romano, para que tivesse a certeza que ele estivesse morto, o que eles faziam depois da crucificação? Quebravam as pernas. Quando chegou em Jesus, Jesus morreu antes disso, os soldados olharam, ao invés de quebrarem as pernas de Jesus, o que eles fizeram? Furaram. Por quê? Porque nenhum osso de Jesus podia ser quebrado. E ali vocês vão ver no texto, tudo espelhando Jesus. Deuteronômio 18 vem uma palavra de Moisés falando que Deus levantaria nos últimos dias um profeta, que seria segundo o coração de Deus, que falaria da palavra de Deus. E esse profeta é Jesus. Como nós vemos Jesus nos profetas. E aí são os textos que nós mais lembramos, né? Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas iniquidades.
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tudo isso Isaías traz para a gente. Jeremias também vai falar de um tempo de consolo, de um tempo de libertação. E muitas vezes vai falar ali de Jesus, fará brotar um renovo. Quem é esse renovo? É Jesus. Ezequiel 27, 34 também vai trazer promessas que espelham Jesus. Daniel, em vários textos vão trazer, mas Daniel, versículo 2, quando ele está ali revelando o sonho que Nabucodonosor teve, ele vai falar de uma pedra que se soltou sem auxílio de mãos humanas, e ela atingiu os pés de barro daquela estátua, que representava os vários reinos desse mundo. E fala que um reino que viria seria mais forte do que todos esses reinos e derrubaria todos os reinos. Zacarias 9:9 vai falar também a respeito de Jesus. Amós 9:11 e Jonas 1:17, eu coloquei para falar só essa parte, dos 3 dias que Jonas ficou ali na barriga do grande peixe. Jonas desobedeceu a Deus, seguiu um caminho diferente e ele foi jogado, lançado ao mar e foi engolido por um grande peixe. E ali ele ficou 3 dias e 3 noites e foi vomitado na praia do destino que ele deveria ter ido desde o começo. E Jesus retoma essa história lá na vida dele. Fala assim, do mesmo jeito que Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias dentro do ventre da terra. Ali Jonas estava representando o tempo que Jesus passou antes de ser ressuscitado. Cristo nos escritos, Salmo 22, vai retratar a vida de Jesus praticamente em todos os versículos. Ali o tempo do sacrifício começa com aquela frase, Senhor, Senhor, por que me abandonastes? E a gente vai começar a lembrar dos textos do Novo Testamento, da vida de Jesus, que espelha isso. Salmo 6, Salmo 69, Salmo 110 traz isso também. Jó 19, 25 vai falar, pode me acontecer qualquer coisa, mas eu sei que vai se levantar um Redentor. E Ele vai me libertar e Ele vai me livrar de todo mal. Quem é esse Redentor? É Jesus. Provérbios 8, 22 vai falar da sabedoria. Jesus é a própria sabedoria de Deus manifesta aqui na terra. E Cristo no Novo Testamento. Nós costumamos lembrar de Jesus no Novo Testamento nos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Conta a história de Jesus e aí acaba, vai começar a contar outras histórias. Não. Continua contando a história de Jesus. O que é Atos? É a história dos apóstolos? Não, é a história de Jesus que continuou por intermédio dos apóstolos. Vai falar, muitos milagres eram feitos por intermédio dos apóstolos, pelo nome de Jesus. Jesus continuou operando depois que ele foi para o céu. A história de Jesus continuou sendo contada. Nas orientações que vão vir em todos os livros, em todas as cartas apostólicas, elas vão estar explicando a história de Jesus, o poder dele sobre a nossa vida e por que isso nos faz ser diferentes. Hebreus vai retratar demais essa relação da antiga aliança com a nova aliança. Hebreus 7 vai falar sobre o sacerdócio de Jesus, comparando com o sacerdócio que foi estabelecido ali na antiga aliança e trazendo esse espelho. Apocalipse é a revelação de Jesus. A gente fala de Apocalipse, parece que é o fim dos tempos, mas Apocalipse significa revelação. E a revelação de quem Jesus é. Vai falar várias representações de Jesus e vai trazer a imagem de Jesus. Seus olhos são como chamas de fogo, sua voz como trovão, seus pés como um latão reluzente. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, nós vemos também a história de Jesus no Novo Testamento, em todo o Novo Testamento, em toda a Bíblia. Amém? Passou muito rápido, não passou? Mas nós já estamos encerrando. E por que é importante isso? A partir de agora, você nunca mais vai ler a Bíblia sem achar Jesus nela. E é um exercício, eu não sei em qual parte da Bíblia vocês estão, Novo ou Antigo Testamento. Quem está fazendo carisma está lendo o Antigo Testamento. E eu quero que vocês façam esse exercício. Grifa Jesus, quando você vê a representação de Jesus ali naquele lugar. E eu queria aqui presentear as pessoas que fizeram o dever de casa da semana passada. Marcela, eu estou muito feliz que você está aqui, porque eu falei assim, amor, a Marcela fez pergunta e ela não veio, mas ela veio. Deus abençoe você.
presentinho da EBD. Quem mais? Márcio. Quem mais fez pergunta? Vanessa. Gabriel. Pode vir, Gabriel. Vanessa. Quem mais fez pergunta? Mais alguém que fez pergunta? Ó, foi o dever de casa, gente. Então, hoje tem dever de casa de novo. A Gláucia. Cadê a Gláucia? Ela estava ali no fundo. Acha lá a Gláucia para a gente. A Gláucia também fez pergunta. E você que não fez pergunta, você vai ter mais uma chance. Hoje, de novo, o dever de casa é fazer uma pergunta no Instagram. E a caixinha já está aberta. Então, eu sei que durante a semana, às vezes, esquece, chega na sexta-feira, você nem lembra mais o que você queria perguntar. Gláucia, você tem presente aqui. Então, nós abrimos a caixinha de perguntas agora mesmo. E o Tiago falou, não é porque a gente quer virar o André Valadão, mas é porque as perguntas auxiliam muito, tanto para a gente saber o que está surgindo de dúvida, como para esclarecer outras pessoas também. Então, a caixinha já está aberta lá no nosso Instagram. Ganhou, mamãe fez pergunta. Nada. Então, você tem mais uma chance e lê o capítulo 2 do livro. É isso, vamos ficar de pé?